cara, os números mostram qual foi o rendimento dele no jogo. Ficar discutindo um passe bom, ou um drible que deu certo, ou uma visão de jogo. Você tem 90 minutos mais acréscimo. Divide em 90 minutos os acertos do Neymar aí que apareceram aí. O que você pensa em relação ao Neymar? Vai entrar na Copa ou não? Eu sempre penso assim, eu acho que a seleção, a gente pode ficar desconfiado da seleção. Pô, não tá jogando bem, os caras tá machucando, como é que a gente vai chegar na Copa? Mas duvidar do Brasil numa Copa... Eu também, é difícil, porque a gente tem uma grande seleção. E a gente teve muito problema pra chegar na Copa de 2002, a gente quase não classifica, cara. Não é. Venezuela é o último jogo. Ele não tem condição de jogar a Copa do Mundo no nível que se exige de um jogador nos dias de hoje. O que houve ontem aqui foi outra coisa, não tem nada a ver com futebol. O que houve foi a veneração por um ídolo mundial. Ele é um jogador mundialmente conhecido. O Ezequiel Herrera, que ficou com a camisa e depois saiu cheirando a camisa na frente dos repórteres, falando que estava cheirosa, a camisa do Neymar. Quando o Neymar jogou a primeira Copa do Mundo dele em 2014, ele tinha 11 anos. O Santos empatou em 1-1 com o São Lourenço no novo gasômetro, em uma atmosfera incrível. Foi a primeira vez em muito tempo que um empate não me deixou irritado. Já tivemos empates frustrantes contra Bahia, Recoleta e Coritiba, mas esse foi diferente. Claro, o resultado ainda complica a situação na Sul-Americana, mas a atuação foi melhor do que eu esperava. Quando vi a escalação, imaginei que o Santos seria dominado, com pouca competitividade. Porém, mesmo com erros individuais, o time foi equilibrado, principalmente no segundo tempo. Se houvesse um vencedor, seria o Santos. Entre os destaques, Oliva e Gabriel Bom Tempo foram os melhores em campo. Rolliarzer também fez um ótimo primeiro tempo e participou diretamente do gol, que foi uma jogada de alto nível técnico. Já o ponto negativo ficou com William Arão, que teve uma atuação muito ruim, além de Mike, que não comprometeu totalmente, mas mostrou limitações claras. O gol do Santos foi um dos mais bonitos dos últimos tempos. Jogada trabalhada, inteligência e qualidade técnica envolvendo Rolliarzer, Neymar e Gabigol. Esse trio mostrou potencial, mas faltou capricho em outros momentos que poderiam ter garantido a vitória. Defensivamente, o time ainda apresentou falhas. Arão errou no lance do gol adversário e o goleiro Brazão também poderia ter feito mais. Mesmo assim, no segundo tempo o Santos conseguiu controlar melhor a partida e sofreu menos. O empate, apesar de aceitável pelo desempenho, obriga o Santos a vencer os próximos jogos para seguir com chances de classificação. Ainda há caminho, mas será necessário mais eficiência. Por fim, vale destacar a experiência de acompanhar um jogo na Argentina. A atmosfera, a torcida e a intensidade são algo único. Foi uma noite especial, que mostra como o futebol pode ser diferente e emocionante. Vamos falar bastante sobre futebol, né? Uma quarta-feira com jogos bons e ruins, mas a gente não vai deixar passar nada por aqui, né, Isa? E o resultado do Santos melhor do que o desempenho. Melhor do que o desempenho, terminou 1-1 fora de casa. O Santos foi até o São Lourenço enfrentar o São Lourenço e o resultado ok. O desempenho mais ou menos. Tinha Neymar, tinha Gabigol, mas não funcionou, Berna. Isso que o São Lourenço nem é tudo isso. Não, é um time muito fraco, né? Passa por uma gravíssima crise financeira, o São Lourenço de Almagro, né? Uma equipe que tem muita tradição, a torcida é uma das 5 maiores da Argentina, um dos 5 grandes, né? De Buenos Aires, mas passa por uma fase muito difícil. Isso ficou refletido em campo, né? Um time que trocou de técnico recentemente. Gustavo Álvares assume faz um mês e pouco o comando técnico da equipe de Almagro. E aí, o que acontece no jogo, Isa? O São Lourenço entra com 3 zagueiros, como já é característica desse time, sob o comando de Gustavo Álvares, com um lado direito muito forte, né? Que jogava com Herrera, Tripítio e mais à frente o Coelho, né? E justamente o Coelho é o melhor jogador do time, né? Um jogador que atua não como um ponta, mas como um jogador, um atacante que sai da ponta e centraliza o jogo para as ultrapassagens do Tripítio. O jogo no primeiro tempo estava tão à feição do São Lourenço que mesmo o Herrera, que era o zagueiro que caía pelo lado direito, conseguia apoiar. E o que acontecia com o Santos? O Mike, que era o lateral direito, fazia um lateral mais base, né? Jogando com os 2 zagueiros, Lucas Veríssimo e Luan Pérez, e o Escobar avançava mais. E aí deixava um espaço danado pelo lado direito. E quem fazia a cobertura por ali? O William Arão, que fez um primeiro tempo absolutamente
lamentável. Veja, o Ilharão nunca foi um jogador muito aplicado taticamente e agora com a carreira se encaminhando para o final, fica ainda menos disciplinado taticamente. É um jogador cujo auge passou há muito tempo, né? O Coelho faz uma jogada em cima do Arão no primeiro tempo para uma boa defesa do Gabriel Brazão e aí o Ilharão perde a bola que resulta no chute de fora da área do camisa 9 do São Lourenço e aí o Gabriel Brazão, que havia feito 2 defesas muito importantes no primeiro tempo, para mim falha no lance do gol da equipe de Almagro. E aí no segundo tempo o que acontece? Antes disso, evidentemente, o Santos chega ao gol do empate, né? Num lampejo do Neymar, que procurou mais o lado esquerdo nessa partida. Ele sai da esquerda, Benjamin Roleiser, que jogou mais centralizado, para mim não é a posição correta para ele, mas a gente pode entrar nesse pormenor daqui a pouco. Dá um belo toque, serve o Gabriel Barbosa, que acerta um chute que bate na trave e acaba entrando. Empate por 1-1 no segundo tempo, o jogo caiu muito, com a equipe do São Lourenço perdendo a sua força ofensiva, o Santos se posicionou melhor defensivamente, e aí até o técnico Cuca reforça o lado direito ofensivo depois, né? Coloca o Barreal, que entrou pelo lado direito, o Neymar caindo mais pela esquerda, e o Bom Tempo, que começou pelo lado direito, centralizava mais, por vezes até entrava pelo lado esquerdo, e depois entrou o Igor Vinícius no lugar do Michael, ou seja, um lateral direito que apoia mais, um jogador de corredor de campo. E aí o Santos tentou alguma coisa ali na reta final, mas não foi o suficiente, e a gente comentava fora do ar aqui, né, Isa? O Santos é o último colocado desse grupo, e tem Recoleta, Petroleiro, Deportivo Cuenca e a equipe do São Lourenço. É um grupo muito fraco. É lamentável o Santos que está vivendo. Inclusive, vai com o que tem de melhor para esse jogo, né, Bernardo? Que o Cuca esperava uma vitória, um resultado melhor que só esse 1-1. Coloca o que tem melhor para a Argentina. Já tinha poupado contra o Bahia, pensando esse jogo. E agora tem mais uma pedreira no fim de semana. Ou seja, a situação tá complicadíssima para o Cuca. Daqui a pouco a gente vai falar desse calendário do Santos, mas olha aí, Berna, do que você falou. No segundo tempo, o Igor Vinícius entra na lateral direita, o João Schmidt no meio, lá na frente o Roleiser vai para a direita, o Matheus Xavier na esquerda e o Tassiano mais à frente. O Roleiser jogou bem na semana passada, no fim de semana. Acho que mereceu hoje a titularidade. Teve ali 2 pênaltis, mas independentemente bateu os 2 e foi bem no fim de semana contra o Bahia. Hoje como titular. Foi bem, merece mais minutos. O Roleiser que é assim, né, no Santos. O Roleiser até é um jogador que dificilmente joga os 90 minutos, né, Isa? Ele costuma sair antes. Eu vejo o Benjamin Roleiser jogando melhor pelo lado direito, por onde começou o Gabriel Bom Tempo. O Roleiser hoje teve a prerrogativa de se movimentar por todo o campo ofensivo, né? Mas é um jogador que naturalmente vai procurar o lado direito. Veja, assim ele rendeu muito bem na melhor fase da carreira dele quando jogava no Estudiantes. Equipe que, por sinal, estará em campo amanhã pela Libertadores da América. Ele sai para jogar no Benfica, não dá certo em Portugal, retorna ao futebol brasileiro, não foi barato, para jogar no Santos. Eu imaginava o Roleiser tendo mais oportunidades pelo lado direito. Ainda mais com essa opção do Cuca, que eu acho muito esquisita até, de deixar o jogador Gabriel Bom Tempo aberto pelo lado direito. Eu imaginava o Bom Tempo fazendo um segundo volante, ou com o Oliva, ou com o Ilharão. Ou atrás do Neymar, pelo menos, né?